Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Você ouve a partir de agora a Terceirona. Vamos juntos, meus irmãozinhos e irmãzinhas, para todas as emoções da quarta rodada, que vai chegar pegando fogo, comigo, João e Cícero, e não podia ser diferente. Sejam muito bem-vindos. Ah, belezão, como sempre, muita alegria em abrir mais uma rodada aqui na Terceirona. Essa quarta rodada realmente vai ser incrível demais. O mais legal é observar que os times já estão olhando para essa rodada e encarando as partidas como decisões. Muito bom. Fala, meus amigos. João, belezão, como vocês estão? Isso que o João falou é bem verdade e a gente só está na quarta rodada, igual a Série C não tem. Mas vamos lá, estamos todos empolgados. Então vamos que vamos, chegou a hora da gente olhar as partidas que estão no calendário da quarta rodada. E você vem com a gente fazer uma breve análise e já anotar aí para não perder nenhum jogão. E ainda por causa da situação difícil no sul do país, com chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança. O Caxias jogaria em casa esta partida. No sábado, dia 11, o Tombense recebe em casa, no Almeidão, às 17 horas, o Sampaio Corrêa. As duas equipes vêm com tudo e estão preparadas para a quarta rodada. Chegou a vez então do ABC receber o Londrina lá no Frasqueirão em Natal. As duas equipes buscam uma vida mais tranquila na competição. Então, temos certeza de um jogo muito disputado. Ferroviário e São José, que aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada. E ainda não tem data marcada para este jogo. E abrindo jogos de domingo, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista, a Ferroviária encara o Náutico. Enquanto a Ferrinha afundou o Floresta pelo placar de 4-1, o Timbu teve um fim de semana de descanso devido ao adiamento da partida contra o Ipiranga. Vai ser um jogão. Jogão também vai ser o CSA e Atlético, lá no Rei Pelé, domingo às 4h30. O time de São João del Rei vem forte, tentando manter seu incrível aproveitamento de 100%. Já o CSA luta e quer parar de oscilar nas suas atuações. Jogo legal de assistir vai ser Remo, que joga em casa lá no Baenão, em Belém do Pará, contra o Floresta. Os dois times vêm de derrota e ocupam a rabeira, a parte de baixo da tabela da Terceirona. Jogo de 6 pontos na Série C. A partida está marcada para 16h30 do domingo, dia 12. Ainda no domingo, o Volta Redonda recebe lá no Raulino de Oliveira, dia 12, às 19 horas, o Botafogo, que vem de vitória por 1-0 sobre o Remo. O Voltaço teve um fim de semana de descanso, já que não jogou devido ao adiamento do seu duelo contra o São José. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela quarta rodada na própria cidade de Erechim. E lá em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense vai receber o São Bernardo. O duelo fecha a quarta rodada e acontece lá no Batistão, às 20 horas da segunda-feira, dia 13. Vai ser legal demais. Beleza, gente. Fica aí que o programa mais completo sobre a Série C e todas as suas emoções só está começando. Vem comigo e com a nossa equipe nessa edição que está incrível. Aumente o volume, você ouve a partir de agora o Terceirona. E a Fonte Luminosa, casa da Ferroviária, vai receber o confronto entre a Ferrinha e o Náutico, no domingo, dia 12 de maio, às 16h30. Ferroviária e Náutico é o confronto entre o 8º e o 9º da tabela. A Ferroviária, que vem de vitória contra o Floresta, segue em 8º lugar com uma vitória e 2 empates, somando 5 pontos, enquanto o Náutico soma 4 pontos até agora e está na 9ª colocação com uma vitória e um empate. O time não jogou na terceira rodada, já que sua partida contra o Ipiranga foi adiada. Belezão, o jogo entre Náutico e Ipiranga foi um dos 3 jogos adiados na terceira rodada da Série C. A situação no Rio Grande do Sul é triste e a gente espera muito que tudo melhore o mais rápido possível. Já a Ferroviária jogou fora de casa nessa terceira rodada e goleou o Floresta por 4-1 lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas.
Agora vamos falar sobre o Náutico, que não jogou na terceira rodada porque a partida foi contra o Ipiranga e ela teve que ser adiada em razão dos problemas que o Rio Grande do Sul tá passando. Mas isso não impede a gente de lembrar que o Clube Náutico Capibaribe, lá de Recife, a mais antiga capital das capitais do Brasil. Ela foi fundada em 1537, terra onde Roberto Carlos não é rei. No reino da cidade de Recife, Roberto Carlos não tem autoridade. O cantor é respeitado e admirado por muitos, mas se tratando da dinastia musical, o monarca lá é Reginaldo Rossi, meus irmãozinhos. Aqui vai uma piada bem barata, viu, belezão? Mas lá é Reginaldo Rossi, tá bom? Que beleza, hein, João? Que beleza. Que piadinha ruim, hein? Belezão, o Náutico, que entraria em campo na terceira rodada para enfrentar o Ipiranga, teve a partida adiada devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, impedindo que a equipe gaúcha se deslocasse para a partida em Recife. João, e o Timbu não perdeu tempo e manteve a sequência de treinos para aprimorar o estilo do treinador Mazola Júnior. No sábado, o treinador realizou um mini coletivo e utilizou todos os jogadores do antigo elenco e os novos que chegaram para a temporada. Gente, mas eu gostaria de chamar agora o Guilherme Camilo, que é o nosso jornalista que acompanha o Náutico e que trouxe mais informações sobre esse adiamento do jogo contra o Ipiranga e sobre a preparação do Náutico para o confronto contra a Ferroviária. Vamos ouvir, Guilherme? O Clube Náutico Capibaribe, que vinha se preparando durante a semana para o duelo contra o Ipiranga de Erechim pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, ganhou um descanso a mais após a CBF atender a um pedido do governo do Rio Grande do Sul de adiar todos os jogos com equipes do estado, visto que a região sofre com alto volume de chuvas nos últimos dias. O técnico Mazola Júnior terá um tempo maior para treinamento da equipe, que anunciou reforços como o atacante Bruno Mezenga, o volante Marco Antônio e o meia Andrei. Com a mudança, serão 15 dias sem jogos, até a partida contra a Ferroviária de São Paulo, no dia 12 de maio, no estádio da Fonte Luminosa. É isso aí, Guilherme. E só para reforçar, hoje o Náutico soma 4 pontos na terceirona até aqui, com um empate na estreia contra o São Bernardo e uma vitória na segunda rodada contra o ABC fora de casa. João, com a partida da terceira rodada sendo adiada, o treinador Mazola Júnior teve muito tempo para preparar o seu elenco. O treinador aproveitou também para testar os novos reforços, o atacante Bruno Mezenga, o volante Marco Antônio e o meia Andrei. Cícero, agora o Timbu chega descansado e buscando mais uma vitória fora de casa na terceirona. O Guilherme Camilo também conseguiu uma palavrinha do Thiago Lopes, meia do Náutico, que falou um pouco do peso que o apoio da torcida tem na terceirona e sobre como o grupo quer trazer esse torcedor para perto. Vamos ouvir? Olha, a gente sabe que, ainda mais no campeonato da Série C, onde que o nosso clube, onde essa instituição é muito grande, acho que o que vai prevalecer e o que vai fazer a diferença é o torcedor, isso é claro. Infelizmente, nessas 2 primeiras partidas, não sei quantas ainda, a gente vai ficar sem o torcedor, mas feliz por eles terem ido até Natal, sabe? Isso faz uma diferença danada, a gente sabe que o apoio deles é importante, a gente bate nessa tecla todos os dias que a gente tem que trazer o torcedor pra perto de nós, e isso vai ser com a vitória, vai ser com performance melhor. Então a gente tem essa ideia, sabe que a diferença pra gente subir esse ano vai ser o torcedor, isso é óbvio. Claro que a gente tem que fazer nosso papel dentro de campo, mas a gente tá doido pra que a gente jogue novamente com os aflitos lotados, com o apoio da torcida, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas. É isso aí, Thiago. O apoio da torcida é indispensável. E bem como você disse, o que pode trazer o torcedor para perto do time é a postura dentro de campo, é a performance do time. Então, primeiro vamos falar sobre a Ferroviária, que vem de vitória e vai encarar em casa o Náutico, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. A Ferroviária é lá de Araraquara, gente, que é a cidade do produtor e dono de um dos mais importantes estúdios de dublagem que o Brasil já teve. Você com certeza já ouviu na TV aberta a frase, versão brasileira Herbert Richards, não é? Meus irmãozinhos, o Herbert Richards é lá de Araraquara, e na década de 50 o estúdio dele chegou a dublar 70% dos filmes que passavam no Brasil. Sensacional, né, belezão? 70% é muita coisa e muito legal saber dessa história aí. Mas, continuando lá em Araraquara, porém, agora falando sobre a Ferroviária, que lavou a alma na terceira rodada da terceirona e venceu o Floresta por 4-1. O time finalmente ganhou na Série C, trouxe os 3 pontos e deu uma respirada depois da sequência de 2 empates.
João, a Ferroviária soube jogar com a vantagem. O time abriu o placar logo aos 4 minutos e se fechou. O Floresta se animou e veio para cima, mas infelizmente perdeu um jogador aos 30 minutos por expulsão. Aí a Ferroviária deu o revés, foi para cima do Floresta e marcou mais um gol aos 38 minutos do primeiro tempo. E ainda na primeira etapa o Floresta diminuiu, mas a vantagem do mérito da Ferroviária era muito grande. E a Ferroviária foi aproveitando, fez várias jogadas no segundo tempo e fechou o placar, 4-1 contra o Floresta. Gente, o Jonathan Dutra, que é o jornalista que acompanha a Ferroviária aqui na Terceirona pra gente, ele estava lá de olho nessa goleada da Ferrinha, em cima do Floresta, lá em Fortaleza, e falou bastante pra gente sobre o jogo. O povo está feliz em Araraquara. A Ferroviária conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Com mudanças no time titular, Vinícius Bergantin mandou a campo uma equipe com 3 volantes e priorizando o contra-ataque, que acabou dando certo no início do jogo. Carlão recebeu e com velocidade invadiu a área e tocou para Igor Fernandes abrir o placar. Porém, a Ferroviária segue sendo um time sem repertório. Mesmo com um a menos, a equipe sofreu pressão e o placar foi construído pela qualidade individual de seus jogadores. Juninho foi o grande destaque da equipe, dando passe para Vitor Barreto, que sofreu o pênalti e converteu, e também marcando um lindo gol no segundo tempo, dando tranquilidade ao time. Vitor Andrade fechou o marcador no último lance do jogo. Bergantin, que estava pressionado, respirou e ganhou sobrevida no comando da locomotiva. Meus amigos, o professor Vinícius Bergantin, que já estava pressionado pela torcida com a sequência de 2 empates, conseguiu dar uma respirada com essa vitória. É certo que o time, como o Jonathan já disse, ainda é uma equipe sem muito repertório e a torcida espera muito desse time. Então, não dá para o professor esperar muita paz. A cobrança continua forte lá na Fonte Luminosa. Belezão, o time peca muita coisa, inclusive sofreu pressão com um jogador a mais. Você já viu isso, Belezão? O time sofrer pressão com um jogador a mais realmente foi um placar elástico, mas com dificuldades. Graças ao espírito que a equipe entrou em campo e ao talento individual dos jogadores. E aí o placar foi construído e deu o resultado que deu. E o Vinícius Bergantin elogiou, mas também reconheceu que a equipe teve dificuldades no estádio Presidente Vargas. E, gente, o Jonathan Dutra conseguiu falar com o técnico da Locomotiva Grená, o Vinícius, que comentou sobre essa dificuldade que a equipe teve para fechar o jogo com um jogador a mais. Vitória importantíssima, nossa primeira vitória na Série C. Mesmo sendo um placar elástico, a gente foi construindo esse resultado com algumas dificuldades. Depois do 2-0, o pênalti. A importância da gente ter feito o terceiro gol, depois controlar bem o jogo com uma boa posse de bola, matar no final, né? Acho que a gente mereceu muito essa vitória, os jogadores entraram com um espírito que traz vitórias e acho que tem que ser assim, né? Valorizar muito e principalmente depois, né, de ter feito um jogo domingo passado em Maceió, parece que não, mas a logística é bem complicada, o descanso, o trabalho, mas o clube ofereceu ótimas condições, né? Acho que você começa a ganhar um jogo fora de campo e isso a gente tem que deixar claro também para que a gente continue, né, sabendo que todos os jogos serão muito competitivos, né, mas que a gente tem que estar com esse espírito e sempre pensando em vencer. É isso aí. Esse espírito é realmente muito importante aqui na Terceirona, onde todo jogo é difícil. E tem que lembrar, a Terceirona é o campeonato mais raiz do futebol brasileiro, meus irmãozinhos. Beleza, gente. Agora é hora de falar do embate entre essas duas equipes. Ferroviária e Náutico. Um confronto válido pela 4ª rodada da Terceirona. A bola vai rolar para Ferroviária e Náutico lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no domingo, dia 12 de maio, às 16h30. A Ferroviária vem de uma vitória e 2 empates, buscando a primeira vitória em casa na Terceirona. E o Náutico vem de um empate e uma vitória. Teve o jogo adiado e folgou nesta terceira rodada. E chega na 4ª rodada da Série C em busca da 2ª vitória fora de casa. O nosso jornalista, Jonathan Dutra, que segue de perto a Ferroviária na Terceirona, falou um pouco sobre como chega a Locomotiva. Fala aí, meu querido. E após 2 jogos fora de casa, a Ferroviária volta a atuar na Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá pela frente o Náutico, que tem em seu elenco um ídolo recente do clube, o atacante Bruno Mezenga, que foi artilheiro do Paulistão de 2021 pela Locomotiva. Uma vitória em casa passará confiança para o elenco e também para o torcedor, que comemorou o triunfo contra o Floresta, mas segue ressabiado com o técnico Vinícius Bergantin. A expectativa é do retorno de Júlio Vitor, atacante formado na base afiana, que sofreu uma lesão no LCA do joelho no início da Série D de 2023 e
está liberado pelo departamento médico após 1 ano. É, a locomotiva Grená, Jonathan, ao lado do seu torcedor novamente. É isso que está acontecendo. A Ferroviária realmente vem para essa partida com um peso muito grande. O torcedor ainda não está convencido com o trabalho do Vinícius Bergantin no comando do time. E ainda tem essa. Bruno Mezenga dessa vez vai estar do outro lado. Será que vamos ter a famosa lei do ex nesse jogo, meus amigos? Já do lado do Náutico, o nosso repórter Guilherme Camilo também falou um pouco das expectativas para o jogo contra a Ferroviária. Vamos ouvir o Guilherme. Ocupando a 9ª posição na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos ganhos, a equipe do Náutico iniciou a 2ª semana de preparativos para o duelo diante da Ferroviária de São Paulo, no próximo domingo, dia 12 de maio, no estádio da Fonte Luminosa. O Timbu, que teve o jogo contra o Ipiranga de Erechim adiado devido às fortes chuvas que atingem o sul do país, vai em busca da sua 2ª vitória na competição. Para esse duelo, o técnico Mazola Júnior deve ter 2 desfalques, os atacantes Paulo Sérgio e Cléo Silva, que sofreram lesões musculares e estão em observação. A dupla deve passar por uma nova avaliação antes do embarque da equipe alvirrubra para Araraquara, em São Paulo. Meus amigos, de um lado, a Ferroviária que vive um momento de insegurança com o comando do professor Vinícius Bergantin. E do outro, o Náutico, que segue implantando o estilo de jogo do treinador Mazola Júnior, que chegou no início do mês passado. Os dois precisando da vitória para se firmar. A promessa é de um confronto emocionante nessa 4ª rodada da Terceirona. Que beleza, gente! A Locomotiva e o Náutico vão se confrontar às 16h30 do domingo, dia 12 de maio, lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. E a Terceirona vai estar lá acompanhando mais esse jogo da 4ª rodada da Série C. Lembrando que lá no nosso site, terceirona.com, vocês encontram tudo sobre os jogos da Série C e todas as notícias sobre o seu time. Beleza! É hora de eu, Cícero e João batemos aquele papo de sempre e trazer pra vocês como está o campeonato. Quais foram os jogos que fecharam a 3ª rodada? Quais são os jogos que vão compor a 4ª? E como a tabela de classificação está nesse exato momento? Então, gente, vamos falar agora da 3ª rodada e puxar juntos na memória como foram as partidas da última semana. Afinal, tem muito time que quer esquecer o que aconteceu na última rodada e garantir os preciosos 3 pontos na próxima. Vamos nessa! Mirando o topo da tabela, o Confiança recebeu o Tombense em Aracaju, mas foi derrotado pela equipe mineira por 2-0. Já o Náutico e Ipiranga tiveram sua partida adiada. A preocupação muito grande em segurança e locomoção dos envolvidos na organização fez com que fosse adiado a partida, já que o Rio Grande do Sul passa por uma situação muito difícil momentaneamente. E jogando em Fortaleza, no Presidente Vargas, o Floresta foi massacrado pela Ferroviária de Araraquara. Foi 4-1 e poderia ter sido mais. A Locomotiva aproveitou a vantagem numérica e empurrou o Verdão para a lanterna da competição. E uma partida adiada e ainda sem data para acontecer foi o confronto entre São José e Volta Redonda, que aconteceria no Paço da Areia. A equipe de Porto Alegre também não tem condições nem segurança para se preparar para a partida devido à alta do rio Guaíba. Força lá para os amigos do Sul. Já o Figueira recebeu o Aparecidense em Florianópolis e levou a melhor. Ganhou de 2-0 em uma bela atuação que trouxe tranquilidade para a equipe. O Aparecidense tem uma derrota, uma vitória e um empate até agora. O Botafogo da Paraíba recebeu o Remo, lá em João Pessoa, e pelo placar de 1-0, empurrou o Leão Azul lá pro fundo da tabela. O clube do Remo só não é lanterna da competição por causa de um gol negativo a menos que o Floresta. Situação muito complicada. Também adiado foi o jogo entre Sampaio Corrêa e Caxias. O time do Sul também não se encontrava em condições de realizar a partida, que ainda não tem data prevista pela CBF para acontecer. Esse jogo foi legal demais. O técnico do ABC de Natal, que estava estreando, preparou a equipe para enfrentar o Atlético de igual para igual, obviamente defendendo um pouco mais. Mas o Atlético insistiu e no finalzinho, nos acréscimos, conseguiu fazer o gol da vitória, mantendo a invencibilidade na competição. Foi um passeio no 1º de maio. O São Bernardo passou o carro no Ferroviário do Ceará. 5-0 fora o baile. O Luiz Felipe meteu um hat-trick e agora encosta na briga pela
pela artilharia com Kaique, que tem 3, e Jonatas com 4. Assim o Brno vai pra Série B, hein? E jogando em casa de novo, o Londrina não conseguiu vencer. E pior, quase que perde pro CSA em pleno estádio do Café. O jogo foi 2-2. O Leque correu atrás do empate por 2 vezes e empatou só nos acréscimos do segundo tempo. Gente, antes da gente entrar pro mundo do futebol, chegou aquela hora que a gente vai sair um pouco desse tema e falar de alguma coisa desse Brasil de meu Deus. Mas sempre com foco nas localidades e fatos próximos de onde os nossos times jogam. Não é, João? Combinado, belezão? Então vamos levar nossos ouvintes para um lugar que eu gosto muito de falar, que é Londrina. Sei que o Belezão também tem um carinho por lá. Gente, eu gosto de falar de Londrina porque essa cidade é cheia de umas histórias malucas. E quando eu digo maluco, é maluco de verdade. Se eu contar pra você, Cícero, que a máfia japonesa já tentou criar raízes em Londrina, você não vai acreditar que isso é verdade, não é? Ah, a Yakuza, aquela máfia japonesa dos jogos de videogame, João? Ah, não acredito. Eu não tô pra brincadeira, não. O Yamaguchi Gumo é o maior clã da máfia japonesa. A organização, que foi criada em 1915, em 2017, contava com cerca de 40 mil membros. E o pior, um dos líderes dessa organização morou em Londrina, no ano de 1994. Mais especificamente, no bairro Bela Suíça, segundo o livro O Século do Crime, dos jornalistas Cláudio Tognoli e José Arbex. O líder se chamava Hitoshi Tanabe e a intenção dele era criar um centro de treinamento de futebol para servir de fachada para os esquemas da máfia. Parece coisa de filme. Nossa, que loucura, hein, João? Ó, em 1994 eu morava em Londrina, viu? Mas eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo no mundo, não. Mas que maluquice, hein? Mas, meus irmãozinhos, agora chegou a hora da gente falar de como ficou a tabela depois dessa rodada excelente que tivemos entre sábado e segunda. Já estamos começando a ver onde cada time deve ficar ali na tabela de classificação. João, você me ajuda nisso aqui? Opa, chamou, tamo aqui. E com os jogos da última rodada terminados, né, com exceção aos times do Sul e seus adversários que não jogaram, os outros times todos têm 3 partidas completas. E abrindo o pelotão de cima, temos, é claro, o Atlético, que lidera com 9 pontos. Na sequência, São Bernardo, que entrou de vez para a competição depois de golear o Ferroviário do Ceará. E, inclusive, já possui o maior número de gols feitos na competição. São 10. Não é, Cícero? É isso aí, João. E para fechar esse grupo de destaque com 7 pontos e ocupando terceira e quarta colocação estão Figueirense e Botafogo da Paraíba. O Figueira garantiu a posição passando por cima do Aparecidense por 2-0. Já o Botafogo da Paraíba fez 1-0 no Remo, que garantiu os 3 pontos. Ó, então chegou a hora de olhar pra baixo, onde a briga é mais feia, né? E quem abre a zona da degola é o Ferroviário do Ceará, que depois da derrota por 5-0 pro São Bernardo, foi empurrado para a 17ª colocação. Em 18º vem o São José, que além de ter perdido os 2 primeiros jogos, teve a sua partida adiada devido à inundação que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre. E na sequência vem o Remo, em 19º, e o Floresta em 20º. E como a gente já disse aqui, os 2 times têm uma campanha idêntica e seus posicionamentos são definidos apenas pelo saldo de gol negativo. É triste demais, gente. Vixe, é uma briga realmente desesperadora. Mas eu queria agora falar para vocês sobre um fato curioso da nossa Série C. Nesta edição da competição, nós temos um encontro de times muito interessantes. Um deles é o time que mais participou da Série C e está acostumado com a competição, que é o Confiança, e o outro é o Botafogo da Paraíba, o time com maior sequência entre as participações. Esses sabem de tudo da Série C, né, João? É isso, belezão? O Confiança, que também é conhecido como Dragão Proletário, é um dos maiores clubes do seu estado, além de tradicional no Nordeste brasileiro, é claro. O clube vai para sua 22ª participação na Terceirona, na terceira divisão, e novamente vai atrás de um acesso para a Série B. A última vez foi em 2019. De 2022 para cá, o clube disputa a Série C e vive essa sequência. Por falar em sequência, é justamente o segundo clube que participou mais vezes da história do torneio e que vive a maior sequência atual sem sair da Série C. O Botafogo da Paraíba, também tradicional no Nordeste, é o maior campeão paraibano e vai para sua 20ª participação na Terceirona. É realmente legal demais observar o Belo e o Dragão do Bairro Industrial na disputa deste ano.
Bem, gente, mas agora é hora de falar da quarta rodada. Vamos falar da próxima, a rodada crucial para muitos times que buscam sua reabilitação. Mas também é para as equipes que estão bem na tabela e querem lá se manter. Vamos então aos jogos. Cícero e João, o que vocês mandam? Gente, ainda por causa da situação difícil no sul do país, com as chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança, né? O Caxias jogaria em casa. É no Almeidão, sábado, dia 11, que a Tombense recebe o Sampaio Corrêa. Horário marcado para o início, 17 horas. Prestem atenção, 17 horas. Um jogão que você não pode perder. E tem também o ABC e o Londrina. A partida está marcada para acontecer lá no Frasqueirão, também sábado, dia 11, às 7h30. E essas duas equipes precisam de consistência se querem buscar algo mais na competição. Vai ser legal assistir os dois times se recuperando. Ferroviário e São José, que também aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições e nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada e ainda não tem data marcada. Então vamos lá para Araraquara, vamos lá para a Fonte Luminosa, pertinho da casa do João, para o duelo entre Ferroviário e Náutico, que acontece na Fonte Luminosa, domingo, dia 12, às 16h30. A Ferroviária vem embalada depois da vitória contra o Floresta. E o Náutico teve sua partida adiada, vem inteiro, teve muito tempo para treinar. Vai ser legal demais. O confronto agora é o CSA e o Atlético. A partida está marcada lá pro Rei Pelé, domingo, dia 12, às 4h30. Será que vai ser dessa vez que o time de São João del Rei perde o 100% de aproveitamento? Esse jogo vai ser complicado, hein, gente? O Remo recebe em Belém do Pará o Floresta, domingo, dia 12, às 19h. As duas equipes têm a mesma campanha, 3 jogos e 3 derrotas. O que coloca o Floresta na lanterna e o Remo na vice-lanterna é apenas a diferença de um gol negativo, 5-4. Vai ser emocionante ver esses dois times dando um passo rumo à salvação ou aí, né, se agarrando e caindo juntos. O Volta Redonda recebe no Raulino de Oliveira o Botafogo da Paraíba. Esse jogo está marcado para domingo, dia 12, às 19h. O Voltaço está muito bem, 100% na competição. Enfrenta o Belo, que também vem de vitória. Receita para um ótimo jogo. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas e as cheias, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela quarta rodada na própria cidade de Erechim. Apesar do segundo jogo cancelado, o Ipiranga ainda se mantém na 5ª posição da tabela. E depois de massacrar o Ferroviário do Ceará por 5-0, é hora do São Bernardo ir para Aparecida de Goiânia enfrentar a Aparecidense na partida de encerramento da quarta rodada. É segunda, dia 13, às 20h, no Batistão. Essa foi a nossa visão geral de como a Série C chega para os jogos da quarta rodada. Mas a gente não pode terminar esse bloco, gente, sem pedir para vocês a nos ajudarem e ajudarem o Rio Grande do Sul, a população que está sofrendo muito lá. A gente tem medo que as pessoas caiam em golpes ou caiam em fake news, então a gente quer indicar para vocês o canal oficial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo o recolhimento disso através de uma chave Pix, que está nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, que assim é o sosenchentes.rs.gov.br. E no nosso site, terceirona.com, e no Terceirona Oficial das redes sociais, vocês encontram o número da chave Pix do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que a gente ainda tem muito programa para hoje. O esquenta para a próxima rodada só começou. Vamos agora, gente, para os destaques da terceira rodada da Série C. Nós separamos 3 destaques para vocês. Vamos falar primeiro do elevado número de gols da Série C. Pois tem gol demais, tem muito mais que em outros campeonatos. E nós queremos mostrar para vocês também como isso reflete na briga pela artilharia do campeonato. E como a falta de gols também tem consequências muito ruins. A queda dos treinadores que não têm resultados positivos para suas equipes e para sua torcida é uma delas. Belezão, foi mais uma rodada cheia de gols. Em 7 jogos foram nada menos que 20 gols. É muito gol. Nessa rodada, o São Bernardo mesmo fez 5 no Ferroviário. É a maior goleada da Terceirona até agora. Sem esquecermos, é claro, que o Atlético goleou por 4-0 o Caxias e o Ipiranga, que derrubou Londrina por 4-0 também. João, se tem
De um lado, um campeonato com Vinícius Júnior, Rodrigo, Lewandowski, Griezmann, vários craques mais caros do mundo. E do outro lado, você tem um campeonato com Jonatas, Pipico, Silvinho e Alisson. Me diz aí, em qual campeonato sai mais gol? Ah, belezão. É aqui na nossa terceirona. E só pra vocês terem uma ideia, a média da Série C até agora é de 2,92 gols. Lá no espanhol, a média é só 2,61. Belezão? Na Série A do Brasileirão, hein? Com todos os times grandes do país, a média de gols é de 2,40. São 108 gols em 45 jogos. Muito menor que na nossa terceirona, que tá demais. Na terceirona já foram 79 gols em 27 jogos. Se a terceirona tivesse 45 jogos, como na Série A, já seriam 131 gols. 23 gols a mais. Uma alegria para quem gosta de futebol. É muito gol mesmo, João. É por isso que a gente é apaixonado pela nossa Série C. Quando a gente fala que aqui os jogos são fantásticos, a gente não tá exagerando. O campeonato aqui, nenhum do Brasil tem tanto gol. Cícero, meu amigo, agora vem explicar pra gente por que você acha que sai tanto gol na Série C. Belezão, eu acho que tem muito gol porque os times jogam para ganhar mesmo. São poucos times que jogam atrás fechadinho, a maioria joga para ganhar. E o pelotão de frente do campeonato, os que estão liderando a competição, esses estão com mais facilidade para fazer gols, porque, de uma certa forma, o ataque está muito mais forte do que algumas defesas dos times que estão na rabeira do campeonato na lanterna. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver, todo mundo tem chance de vencer uma partida ainda, o campeonato está só começando. A Série C tem muita qualidade, é show de bola mesmo, meus irmãozinhos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a falta de gol também tem consequências. E a mais cruel delas é que os técnicos não conseguem manter suas posições sem boas campanhas. Por isso que agora a gente vai criar aqui um novo quadro no nosso programa, que é mostrar para vocês a quantidade de técnicos que serão demitidos durante todo o campeonato. Vamos chamar de demitômetro. E a gente vai medir a demissão de técnicos na terceirona. E, belezão, para abrir esse nosso quadro, nessa rodada, só nessa, a gente teve mais 2 mudanças. Já são 4 em 3 rodadas. E 2 times de Fortaleza resolveram trocar de uma vez só. O Floresta e o Ferroviário. No Verdão, o Felipe Surian deixou o Lobo após a goleada sofrida no Presidente Vargas para a Ferroviária de São Paulo. Para o seu lugar, o comando já contratou o técnico Marcelo Cabo. A passagem do Felipe Surian pelo Floresta foi bem curiosa, porque ele chegou em outubro do ano passado, quando o Verdão já tinha encerrado sua participação na terceirona. Aí ele disputou o estadual, a Copa do Nordeste e essas 3 rodadas da Série C 2024. Foram só 10 jogos no seu comando, dos quais ele conseguiu ganhar 3 partidas, empatou 1 e perdeu 6. Como a gente já disse antes, né, para o lugar do Surian chegou o Marcelo Cabo. Acho que todos vocês se lembram que o Cabo era técnico do ABC nas 2 primeiras rodadas. Ele saiu depois de uma derrota de 3-0 para o Náutico. Já na rodada seguinte, vai assumir o Floresta. Ele ficou um total de 9 dias fora da Série C. Acho que não deve ter aguentado de saudade, não. João, vamos ver se no Floresta o Marcelo Cabo consegue dar a volta por cima. O Verdão está lá na lanterna, com nenhum ponto. O São José e o Remo também não somaram ponto ainda, mas o saldo do Floresta é o pior dos 3. É verdade. E o outro representante do Ceará, o Ferroviário, também resolveu trocar de treinador na terça de manhã. O Maurício Copertino foi demitido depois de sofrer uma goleada de 5-0 para o São Bernardo. A maior goleada da terceirona até agora, acreditem. Que coisa, né? O Ferrão foi campeão da Série D no ano passado, com uma campanha maravilhosa. Foi, de fato, o melhor time da competição. Saiu o Paulinho Kobayashi, chegou o Maurício Copertino no começo do ano. Mas, infelizmente, o Tubarão não começou a terceirona como a gente esperava. A pressão sobre os treinadores é muito grande na Série C, belezão? Como eu falei antes, a competição passa rápido, são jogos difíceis e quem vem acumulando bons resultados se destaca rapidamente. E quem vem acumulando maus resultados, infelizmente, vai ter que lutar para não cair. Não dá tempo de se recuperar. É por isso que os clubes trocam bastante de técnico durante o começo da competição.
É verdade, Cícero, a falta de gols sempre é um problema, mas muito gols é um sucesso. Esse é o nosso último destaque da rodada da Terceirona, que é a briga pela artilharia, que agora esquentou de vez. O Jonathan do Atlético passou em branco nessa rodada e segue com 4 gols. Em 3 rodadas, hein, gente? Vamos lembrar disso. Mas agora vem uma galera com 3 gols atrás dele. É isso mesmo, belezão? O São Bernardo, né, nosso querido Tigre do ABC, tem 2 nomes nessa briga. O Luiz Felipe, que fez 3 na goleada contra o Ferroviário do Ceará, teve uma noite realmente muito mágica. E o outro é o Kaique, o centroavante, também tá mostrando que é matador e chega aos 3 gols. Outro nome com 3 gols na Série C é o Alisson do Figueirense. No ano passado ele estava no Náutico e só fez 1 golzinho. Essa mudança pra Floripa tá fazendo um bem danado pra ele, porque virou o goleador no Orlando Scarpelli. Dos 3 gols, os 3 foram na casa do Figueira. Belezão, são 4 ótimos jogadores que estão tirando o sono das defesas adversárias. E essa briga vai aumentar ainda mais. Tem muito jogador bom para entrar nessa disputa. Beleza, meus irmãozinhos. Esses foram os nossos destaques da terceira rodada da Série C. Fiquem de olho nas partidas desse final de semana, porque vem muito mais gol por aí. Que beleza, meus irmãozinhos! Vai ser sem dúvida uma quarta rodada muito emocionante. E você vai poder acompanhar com a gente aqui no Terceirona detalhe a detalhe do que vai acontecer. Ah, belezão, sem dúvida, com isso tudo que a gente falou aqui hoje, a rodada da Terceirona tá no espírito quase de final. As equipes acenderam os alertas e começaram a tentar pôr em prática seus objetivos pessoais. Legal demais. Gente, um abraço e até semana que vem. É isso aí, meus amigos. Hora de voltar para casa, começar a assistir todos os jogos, para que a semana que vem a gente possa trazer mais um programa incrível. Um abraço para todos e a gente se vê. Muito obrigado, meus irmãozinhos, irmãzinhas, Cícero, João, a nossa equipe toda, por mais essa edição incrível do Terceirona. O programa e o portal de notícias mais completo do Brasil sobre a Série C, onde ela é vista de um jeito que não é em lugar nenhum. Continue com a gente nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e no nosso portal, é claro, terceirona.com. De novo, um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui, um obrigado à nossa super equipe, que corre semanalmente para fazer isso acontecer. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.